Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muito conteúdo bacana hoje. Você nasceu antes do século XXI, era aquela criança que brincava na rua, se machucava bastante e quando isso acontecia, a mãe ia lá e passava aquele remedinho que ardia demais, tinha que passar soprando inclusive. Só que esse remedinho aí, hoje em dia, não tem o mesmo efeito e por isso ele deu nome à nova geração. É a geração Mertiolate que não arde mais. Por quê? Quer saber o que isso significa? Fique com a gente porque nós teremos a resposta já já. Além disso, hoje nós teremos Manual das Redes com dicas de comportamento nas redes sociais. E você já está ansioso para receber aí a primeira parcela do 13º salário? Já sabe o que vai fazer com ele? Bem, nós teremos dicas importantes aqui para que você use o seu 13º de forma consciente. Não sai daí que o nosso programa já está começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, uma ótima tarde para você e muito obrigada pela sua companhia, viu? Você também pode participar aqui do nosso programa com as suas perguntas, sugestões. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886, o número que aparece aí na sua tela. Você também pode assistir ao nosso programa pelo site da HIT, hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a HIT, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bem, a gente vai começar falando justamente dessa geração Mertiolate que não arde mais. O que será que isso significa? Quem vai explicar pra gente é a Joana Dark Sakai, que é psicóloga, psicanalista, palestrante, mestre, doutora Joana. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui de novo. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vinda novamente. Hoje falando sobre esse assunto que nem todo mundo entende, né? Quando a gente traz esse tema, a geração do Mertiolate que não arde mais. O que isso significa? Pois é, né? É no mínimo impactante e a gente precisa se tornar muito curiosa de saber o que vem a ser uma expressão que a princípio parece tão simples, mas que traz tanto significado. Antigamente, o mertiolate ardia, que era um horror qualquer ralado no nosso corpo, brincando na rua, como você falou há pouco. Hoje ele não arde mais, assim como também os remédios são saborizados. Então tem gosto de framboesa, tem gosto de morango, então também não sente o amargo, o azedo e assim sucessivamente. O que significa tudo isso? Significa tirar da criança, tirar do usuário, quase sempre a criança, toda a oportunidade que ela tem de sentir frustrações, sentir sabores que não são os docinhos, né? São os amargos, são os azedos, são situações que faz com que a criança, diante de um não reaja com algum equilíbrio. Ah, mas ela não aprende ou não aprendeu. Então, daí o nosso papel de ensiná-la. Então, uma grande questão que se coloca é que os pais, os educadores, permitam, autorizem com que as crianças, filhos, sobrinhos, afilhados, alunos, entrem em contato com situações frustrantes para que ela se prepare para o que virá na vida, porque a vida é muito exigente. Em cada esquina a gente tem circunstâncias que nos assola de medo, de pavor, de pânico até. Então, quanto mais a gente vive situações em que a gente tem que lidar com desafios, mais a criança se prepara e se torna um adulto mais amadurecido, adaptado para aquela condição de vida que virá, né? O não do chefe, o não da namorada, do namorado e assim sucessivamente. Os desafios da vida como um todo, né, doutora? E quando a gente fala a geração do Mertiolate que não arde mais, é claro que a gente não está falando aqui dos remédios, né, gente? A gente está falando aqui da super proteção dos pais. Sem dúvida. Né? Essa é a grande crítica, realmente, né? Que começa ainda ali naquela primeira infância, né? De não permitir que a criança coma sozinha, por exemplo, né? Já começa ali, não é isso? Isso, é. A superproteção dos pais é um amor descabido.
é um amor sem noção, porque tira da criança, né, a possibilidade da aprendizagem mais genuína. Ela fica esperando que tudo venha daquele que lhe abastece. E na vida, de novo, não é assim. A gente vê cenas, né? Outro dia estava no avião, a criança não separou o lanche da embalagem, não segurou. Ou seja, que recurso motor ela vai desenvolver, que autonomia, que independência para tal, né? Porque tudo é lhe dado com muito conforto, no tempo. Então, a vida chega em bandeja o tempo todo. E essa superproteção faz, na verdade, um mal à criança na tentativa de fazê-la bem. Só que o superprotetor também não está bem. Então, ele torna a criança, sem se dar conta até, dependente dele para dele não se separar. É uma via de mão dupla, né? Só que aí essa pessoa fica escravizada também, né? Fica. O superprotetor tá mal e deixa o superprotegido também mal, porque fica dependente dela, que ele fica escravizado pelo superprotetor, que por sua vez já está escravizado na vida, né? E aí quando essa criança cresce e vai fazer o seu ninho em outros lugares, o superprotegido fica se sentindo, mas ele é um ingrato, eu deixei de viver para cuidar dele. Não, isso não é saudável, né? Então, o metiolate que não arde mais, parece ser, uau, não vou sentir mais aquela coisa que era difícil sentir, mas ao mesmo tempo vai impedir com que essa criança se desenvolva, se torne um adolescente, que vai se tornar um adulto amadurecido, adaptado para os desafios, para os riscos da vida. É isso aí, a gente aguenta, né, doutora? Tá todo mundo vivo, não tá? Olha, não é? Bendito ralado e bendito mertiolate que ardia. Assim como o álcool também arde, né? Uhum. Porque é importante, é necessário, né? Porque a vida não é doce, a vida também é doce. Mas ela genuinamente não é doce, ela é exigente demais. Exatamente, os desafios vão crescendo a cada ano que se passa na nossa vida, não é? Isso. E até quando a gente usa essa expressão, né, a geração do metiolate que não arde mais, me remete a brincadeiras mesmo. Porque as brincadeiras que se tem hoje em dia não são as brincadeiras do passado, né? Antigamente a gente podia brincar na rua e a gente tinha ali todo tipo de brincadeira que, inclusive, eu acredito que dava conhecimentos, né, características aí na nossa vida, habilidades na nossa vida que talvez hoje não se desenvolvam, né? Aquelas habilidades mesmo que você ganha ali ao longo de um jogo na rua, né? De fazer ali aquela dinâmica, a socialização, a interação com os amigos, enfim. De fato, hoje não dá para ter aquele cenário, né? Para a questão de segurança e tudo mais. Entretanto, isso não se torna impeditivo absoluto, né? Porque nós adultos, pais, podemos promover um piquenique com ele, mais alguns amigos, com mais outros pais. Então, de certa forma, também é uma brincadeira de rua, né? E a brincadeira de rua possibilita com que a sociabilização se desenvolva muito mais, com que o vocabulário também se desenvolva, com a mediação entre eu quero, não quero, agora sim, agora não, por que não, também se desenvolva. E a brincadeira online com o mundo, você não conhece e não vê ninguém, você não toca e não é tocado por ninguém. Então, muita atenção nessa hora, né? Porque ele está em segurança, até a página 2. Né? Ou só até a nota de rodapé, eu costumo dizer. Exatamente. Porque precisa haver um equilíbrio entre o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Até eu queria falar um pouquinho mais das vantagens das brincadeiras de criança, né? Como, por exemplo, espíritos de equipe, que a gente vai usar demais ao longo da vida, no trabalho, na própria escola, né? Tem a oportunidade de desenvolver isso na escola? Sim, vai ter a oportunidade de desenvolver isso na escola, mas na brincadeira é muito mais gostoso? Sim, na escola tem um conjunto de regras que é daquele contexto. Na rua é de outro contexto, né? Então, a sociabilização que levará ou que deverá levar ao entendimento e ao atendimento das regras é que faz com que o crescimento da criança aconteça. Né? Por que pode? Por que pode dormir de segunda a quinta, de segunda a sexta, num horário determinado e no sábado pode relaxar? Porque no sábado não precisa acordar cedo para o domingo.
né? O corpo já está trabalhado para acordar cedo, né? Mas, de todo modo, a criança não é exigida para acordar cedo. Então, ela tem que entender por que houve esse relaxamento, né? Para depois ela voltar de novo à importância de seguir o horário. E o cérebro reconhece, porque ele já criou aquilo um hábito. E uma vez criado, ele mantém e até te libera para você fazer outras coisas. E é por isso que é tão importante falar sobre regras, né? Estabelecer regras. As regras, elas que vão ditar, né? Regras, horários. A rotina estabelecida possibilita com que você fique liberta para outras situações, porque o cérebro já absorveu aquilo que ficou combinado. O horário da escola, o horário do lanche. É por isso que a professora coloca na lousa os combinados. Primeira aula é tal, segunda aula é tal, intervalo. Então, a criança vendo aquilo, né, mesmo que ela não saiba ler ainda, ela sabe que ali está escrito porque já foi dito a ela. E o cérebro já absorveu aquilo. E essa absorção, né, cerebral faz com que ela se sinta melhor, mais segura. Certa vez eu atendi uma criança que ela não tinha uma pessoa relativamente específica para buscar lá ao final. E ela desenvolveu um choro incessante do segundo intervalo para frente. E ninguém entendia por quê. Enfim, ela veio para avaliação no consultório, era o seguinte, depois de muito trabalho a gente pôde entender o seguinte. Um dia era babá, outro dia era o tio do Yakult, outro dia ia de perua, outro dia era o vizinho, outro dia era o pai, e assim foi. Ou seja, até os dias em que ela foi esquecida. Então, depois do segundo intervalo, ela entendia que o horário de sofrimento dela estava cada vez mais próximo. Então, ela começava a chorar como pedido de ajuda, só que de uma leitura muito abstrata, né? Até que, com toda uma anamnese, com toda uma exploração, a gente pôde entender o quanto dinamicamente ela estava sofrendo. E aí, quando tudo isso se regularizou, e principalmente a relação de insegurança que ela tinha na relação com os pais, porque assim, precisa de uma rotina. Por que eu estou trazendo o exemplo? Porque o cérebro precisa entender para poder sentir-se em proteção e proteger o dono desse cérebro, né? A criança que tem essa necessidade de entendimento. E era uma criança de que idade, desculpa? Ela tinha 6. 6 anos. E não tinha capacidade de expressar aquilo que estava acontecendo com ela. Exato. Ela a compreensão clara, né? Mas era o quê? Era o medo de ser deixada, porque ela ficou na escola algumas vezes. A escola foi esvaziando, os professores foram embora, a noite chegou. Então pensa o pânico, né? Ficar só com o guarda. Com certeza. Né? Sozinha então ali, é né? uma educação da família como um todo. Não é a criança o problema, é o que está em torno dela. Lembrando que você que está em casa, se tiver alguma dúvida sobre esse assunto, estamos falando aí sobre superproteção dos pais, não é isso, doutora? Superproteção dos pais para com os seus filhos. Tem alguma dúvida sobre isso? Manda a sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp DDD 11, número 3337-5886. Doutora, não sei se eu estou certa ou não, mas me corrija, por gentileza. Eu acho que tínhamos uma educação mais rígida, mais dura no passado e talvez atualmente os pais queiram dar uma educação mais suave, mais light para os filhos e isso tem sido um problema? Seria isso ou não? Os pais de hoje estão muito frouxos, muito lábeis, entendendo que o que eles sofreram com o autoritarismo de seus pais, eles não querem fazer o mesmo com seus filhos. Só que eles vão para o extremo oposto. Ele sai do autoritarismo e não atua a autoridade. Autoridade e autoritarismo são diferentes. Autoritarismo sobrepõe imposição. Autoridade é segurança. Então, uma criança precisa ter uma figura de autoridade para ela se sentir segura naquilo que ela faz ou naquilo que ela não pode fazer, né? E os pais de hoje, essa geração mais recente, em função do que passaram no passado, tentam ser amigos dos filhos. E pai e mãe não são amigos dos filhos, são pai e mãe, né? Porque os amigos passam a mão na cabeça, dão o ombro, choram junto. Os pais não, ensinam. Para que eles ensinem, precisam ter esse ensinamento em si mesmos. Para que deem limites, precisam ter os limites em si mesmos. Haja vista os presentes que as crianças ganham hoje.
não são presentes de R$5, de R$20. São presentes de vezes no cartão de crédito, né? Muitas vezes aquele pai não pode, mas para ser legal, ele se impõe esse sacrifício. Isso está muito errado, porque a criança vai entender que aquele dinheiro de plástico, que chama cartão de crédito, está sempre ao alcance. E está, só que ele tem um limite. Mas mesmo tendo limite, nós não devemos gastá-lo. Ah, mas o banco me permite, tá. Mas para que você vai gastar todo mês R$10.000, R$20.000? Mesmo que o banco lhe permita. Então, aqui dentro tem que ter limite, para dar o limite ao outro. E quando você tem limite, você sabe dosar a proteção que você faz. Porque a proteção que devemos fazer é aquela que dá segurança, né? E a superproteção tira a segurança, porque inviabiliza que a criança se vire. Tira a autonomia. Tira a autonomia. Doutora, quando se percebe a necessidade de fazer um trabalho com essa criança, diante dessa superproteção, surgiram os efeitos e então percebe-se a necessidade de fazer um trabalho psicológico mesmo, um atendimento com essa criança. Os pais também precisam entrar nesse atendimento? Sem dúvida. Não no atendimento da criança. Não, fazer um atendimento paralelo. Da criança. A gente atende a criança semanalmente, às vezes até 2 vezes por semana, e atende os pais em torno de 1 vez por mês, 1 vez a cada mês e meio, né? Até aqui, na avaliação, a gente devolve para os pais aquilo que a gente entendeu. Nas sessões de acompanhamento, né, como chamamos já em terapia, a gente não conta para os pais o que acontece na sessão. Os pais trazem a informação e a gente vai pontuando e fazendo orientações, porque você já conhece a criança, já entendeu como ela funciona psiquicamente, né? Então, quando os pais trazem informações, você vai trabalhando essas informações baseado no seu trabalho junto com a criança, sem precisar expor a criança e aquilo que ela lhe diz, lhe conta ou faz na sessão, porque aí você romperia uma relação transferencial positiva, né? E aí seria antiética e essa criança não confiaria mais em você. É isso aí. Mas atender os pais é primordial, porque eles estão com a criança Faz parte do tratamento, né? Inclusive ir à escola, fazer orientação da escola. Isso acontece com muita frequência na nossa prática de atender crianças e adolescentes. Ou dos cuidadores no geral. Às né? vezes Porque eu às falo vezes com a criança não é necessariamente cuidada pelos pais. Às vezes os avós vêm para a sessão. Vem, né? Porque os avós é tanto amor e tanta desobrigação de educar que eles às vezes inviabilizam uma educação que está sendo procedida, né? Então, às vezes eu atendo os avós, né? Falo com o dentista, falo com a fono, falo com quem tiver uma pertinência para ajudar naquela continuidade. Olha que importante, né? Antes de chegar nesse ponto, se fosse para você dar aqui algumas dicas de ouro para os pais que já se perceberam assistindo aqui ao nosso programa, super protetores, e falaram assim, poxa, acho que eu sou assim, me identifico, preciso mudar. Pois é, essa autorreflexão é muito importante, porque é a partir dela que você vai se dando conta do quanto você precisa de ajuda. Às vezes, a ajuda pode ser apenas um processo de psicoterapia. Um processo de psicoterapia bem efetivado possibilita com que você se conheça e você consiga atuar com o outro, no caso a criança, seu filho, de uma maneira mais íntegra, mais adequada, mais estabelecida e pautada em princípios pedagógicos, científicos, para que todos sejam beneficiados. Então, procure ajuda através da psicoterapia. Procure ajuda através da orientação pedagógica da escola. Procure ajuda através do pediatra, não é? Mas não saia espanando, dizendo ele disse isso, ela disse aquilo. Então, o psicólogo é a pessoa que trabalha para isso, porque ele estudou para entender a alma humana. É isso aí. Bem, nós temos algumas perguntas chegando no nosso WhatsApp, estamos com um problema técnico, não vamos conseguir colocar a pergunta na tela, mas a produção enviou aqui no meu celular. Aqui no WhatsApp, o Anderson pergunta, doutora, boa tarde. A superproteção pode prejudicar o meu filho no futuro? Foi o que ele perguntou, a gente já falou aqui, né? Mas traz aqui um pouquinho desses prejuízos do futuro. Anderson, pode e muito. Por quê? Porque impossibilita com que a criança possa aprender.
aprender a se virar. E aí ela vai se tornar um adulto que lá na frente vai precisar tanto da validação do outro e nessa validação ele se perde, porque o outro não vai ter a disponibilidade para ele como uma criança recebe, não é? Então, por exemplo, num casamento, isso de um modo geral explode, né? De um modo geral, de novo, o filho fica esperando que a esposa atue como a mãe dele atuava. Né? Eu conversava outro dia num grupo de supervisão de um casal que eu atendi no passado. Ele queria que ela tirasse as sementes da melancia, que botasse pasta na escova de dente. Né? Então, isso era a ponta, isso era o que aparecia do iceberg, mas a raiz estava aqui, que era a superproteção. Então, sai da sua primeira namoradinha, que é a mamãe, e vai eleger a sua mulher na vida, mas esperando o modelo que esta mãe ensinou. O pai também ensina essas coisas assim, nada a ver, mas assim, por muito amor. E aí prende, e aquela pessoa só cresce de tamanho, não cresce aqui dentro. E aí se casa, vai para os relacionamentos interpessoais, sempre com critérios muito menores daquilo que precisava ter para aquela idade que efetivamente está tendo. É isso aí. Respondida a pergunta do Anderson, obrigada pela sua participação. Chegou mais uma aqui, doutora. A Ana Souza diz o seguinte: meu filho de 15 anos tem muita insegurança e uma timidez extrema. Com a família parece normal, porém com desconhecidos não consegue nem olhar nos olhos. Na escola tem muita dificuldade de se entrosar e fazer amizades. Às vezes, eu me culpo por talvez ter sido super protetora com ele. Tem alguma relação? Será que teria como mudar isso agora ou é tarde demais? É a Ana. Oi, Ana. Tem como mudar. Nunca é tarde, mas há muitos prejuízos nesse percurso. Então, o seu filho já tem 15. Muito provavelmente, ele tem medo de que alguém reaja diferente do que ele está habituado. E o que é essa reação? Né? Pode ser, inclusive, uma maneira dele dizer para si de que ninguém vai me tolerar se eu não for bonzinho, se eu não disser não, se eu não disser sim, né? Se eu não disser sim e este sim não prevaleça uma atitude positiva para mim, porque o não que você dá ao outro é o sim que você se disse. Quando você só diz sim para o outro, você está dizendo só não para si. Então, pode ser em função de uma educação muito autoritária ou violenta, não estou dizendo que é o caso, eu só estou dando exemplos. Autoritária, violenta, coercitiva, não é? Então, a criança entende que estar no vínculo é sempre muito perigoso. E aí fica naquela condição de ensimesmamento, que é sinônimo de medo. É isso aí, doutora. Maravilhosas as explicações. Muito obrigada por trazer tanta informação de qualidade para a gente. Tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Vou deixar aqui o site joanadarksakai.com.br. Você está vendo aí na sua tela. O Instagram, @SakaiPsicologia e o site joanadarksakai.com.br. É sempre importante lembrar, né, doutora, que em casos como esse, a gente sempre precisa buscar uma ajuda profissional, né? É sempre muito bom. Então, eu vou deixar um espaço para você falar um pouquinho dos conteúdos do seu site, do seu Instagram, para quem está em casa, tá? Okay. Enquanto eu vou ali dar um recadinho. E também reforçando isso, busque uma ajuda profissional se você se percebeu aí com uma questão de superproteção. Ok. Então, como eu dizia, viver a vida de uma maneira em que você saiba lidar com os nãos que a vida impõe é muito importante. Por que é muito importante? Porque há momentos em que você tem que se virar sozinho, a partir de si mesma. E essa condição faz parte do movimento da vida e de uma exigência que a vida impõe e que você não tem como fugir. Então, é muito importante para que você tenha esse autocrescimento para fazer com que o crescimento do seu filho, das pessoas que estão no seu entorno, também aconteça. Então, atenção a isso, né? Procure ajuda psicológica. Obrigada. É isso aí, obrigada novamente. Agora a gente vai a um breve intervalo e já volta com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente.
estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia, viu? Nós já falamos aqui sobre superproteção dos pais. Quais são os efeitos, né, na vida dos filhos dessa superproteção? Recebemos a doutora Joana Dark Sakai, psicóloga maravilhosa, que trouxe dicas importantíssimas aqui pra gente. Se por acaso você perdeu e quiser ver depois, acesse lá no YouTube a playlist do nosso programa. O YouTube é Hit TV ao vivo. Acesse lá que você consegue ver todos os nossos programas, todas as edições do nosso programa. Bem, agora a gente tem Manual das Redes aqui no nosso programa, aquele quadro que traz dicas de comportamento nas redes sociais com a psicanalista, diretora de RH e fundadora do IPFEM, Ana Tomazelli. Roda a vinheta. Manual das Redes no ar, falando sobre LinkedIn. Você deve estar se perguntando, mas com quem eu me conecto no LinkedIn? Será que eu me conecto só com pessoas que eu conheço, como eu faço em outras redes sociais? Será que eu posso me apresentar, me introduzir, puxar assunto lá no LinkedIn? A resposta é não só pode, como deve. Quando a gente está falando de carreira, ou de fazer negócio, ou dos dois juntos, a gente está falando que o LinkedIn é um espaço muito, muito, muito interessante para promover tipos de relações que vão ter no conhecimento, no estudo, no popular networking, a sua grande força. Então, não fique esperando só as pessoas se conectarem com você, mas também eu sugiro, né, a primeira grande dica aqui, eu acho que a grande dica desse episódio é que você intencionalmente faça um mapeamento das pessoas com quem você quer se conectar a partir dos seus interesses no bom sentido da palavra, com quem você quer aprender, para quem você quer contribuir, com quem você quer fazer negócio, quem te contrataria. Então, lá na ferramenta de busca, a busca do LinkedIn é super avançada. Você pode buscar por cargo, por empresa, por região, por segmento, né? Por tipo de segmento, por tipo de negócio. E aí você vai combinando esses filtros e, claro, você pode ganhar o mundo realmente e se conectar com pessoas que não estariam no Instagram, ou no Instagram você não sabe, por exemplo, o que elas fazem da vida. Então, lá no LinkedIn você pode saber e intencionalmente se conectar com elas. E aí vale a pena mandar uma nota ali de entrada dizendo por que é que você quer se conectar com elas. O que você viu ali no perfil dela que faz você querer se conectar no sentido de aprendizagem, de troca, de pedido de um conselho, talvez, por que não? E aí, claro, essas relações, elas precisam primeiro ser construídas em lugares um pouco mais verdadeiros e autênticos para que futuras relações comerciais ou futuras relações de contratação sejam mais honestas, mais sólidas e, claro, mais duradouras. Então, gente, para a rede social tem que gostar de gente. Lembra, aí a gente vai avançando, vai realmente contribuindo e, portanto, colhendo os nossos frutos. Esse foi o Manual das Redes. Eu te vejo no próximo. Tchau, tchau. Obrigada, Ana Tomazelli, com mais uma dica super valiosa sobre o nosso comportamento nas redes sociais, né? Até a próxima. Bem, nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Ótima tarde para você que nos acompanha. Agora é hora de falar de economia. Vamos falar do 13º salário. Quem não está ansioso para receber esse 13º, hein? A primeira parcela normalmente chega até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. E este ano, o 13º salário deve injetar aí mais de 300 bilhões de reais na economia brasileira. Mas será que é para gastar assim o 13º à torta e à direita? Será que tem maneiras mais inteligentes de utilizar o 13º salário? Será que é melhor pagar as dívidas? Bem, quem vai dar todas as dicas para a gente agora é o Marcelo Segredo, consultor financeiro. Marcelo, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Uma alegria estar aqui. Prazer todo nosso.
O tema é bem... todo mundo espera por essa época do ano, né? Ah, porque vou ter o 13º salário, um salário a mais. Tem gente que tem o privilégio, né, de ter o 14º, alguns até o 15º salário. Que sonho, não, menino? Que sonho, não é? Mas a questão, Maria Clara, é a seguinte, né? Hoje as pessoas praticamente não têm mais esse 13º na mão. Como assim? A gente vai abordar esse tema aqui. Só vou puxar um pouquinho a memória, questão de uns 20, 30 anos atrás, onde os nossos pais, os nossos avós, de fato, recebiam o 13º salário e utilizavam ele para as festas de final de ano, para viagens. Os presentes. Para os presentes, exatamente. Mas hoje, menina, o pessoal nem vê a cor do 13º salário. Por quê? Porque vai direto para o banco para pagar a dívida. E tem alguns que até fazem a antecipação do 13º salário, né? Quando chega aí para o mês de junho, julho do ano, geralmente, os bancos já lançam campanhas. Olha, faça a antecipação do seu 13º salário. Faz ali um acordo. Um empréstimo, né? Dando o 13º salário que você vai receber dali a alguns meses como garantia. Olha que coisa, menina. Nem sabia Pois dessa, hein? Ainda bem, né? Olha... Porque aí eu não usei o meu, né? Ainda bem, né? Privilégio. Olha só, isso acontece muito também, Maria Clara, com aposentados, com pensionistas. Porque o aposentado e pensionista, ele recebe já no primeiro semestre do ano 13º. Sim. Então, nessa época do ano aqui, Já finalzinho do ano, já tem banco oferecendo antecipação do 13º do ano que vem, dos mesmo, aposentados. menino? Dessa maneira. Que adiantados, não? Que adianta. Apressadinhos, né? Demais, eu acho. Só que isso daí quebra, né? Quebra a pessoa. Então, porque o momento em que era para ela utilizar com consciência, né, esse valor a mais que está chegando, não, ela já usou. Não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás. Exatamente. Então, deixa de ser um salário extra. Né? Deixa de ser um salário extra porque a pessoa... Agora, veja, vamos lá, a pessoa que recebe um salário mínimo, 1.412, vai lá, vai fazer um empréstimo de antecipação do 13º salário, quanto que vai vir para a mão dessa pessoa? Menos de R$1.000. R$412 praticamente fica só lá para pagar os juros desse contrato que ele antecipou. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje, todo o dinheiro, a maior parte do dinheiro que circula no mercado não está no comércio, e sim para pagamento de dívidas. Olha só que interessante. Exatamente. Quando a gente vê essa notícia de que o 13º vai injetar 300 bilhões de reais na economia, isso quer dizer o quê? Que vai injetar o dinheiro no mercado, vai, mas ele já tem um destino certo. Pagando dívida. Pagando dívida. A maior parte. A maior parte. E assim, né? A gente, no começo desse ano, final do ano passado, 2023, começo de 2024, o governo lançou um programa lá que é o Desenrola Brasil, né? Que é para tirar o brasileiro do endividamento. A pesquisa recente mostrou o seguinte, Maria Clara, que 80%, olha só isso, 80% das pessoas que fizeram um acordo no Desenrola Brasil já estão com o nome negativado de novo. Ou seja, não adianta você dar mais dinheiro para quem está endividado. Falta educação. Não adianta você limpar o nome de quem tem problema financeiro antes que ele passe por um processo de educação financeira. É isso, gente. Não funciona. E aí a gente vê que são programas sociais que vêm só para enxugar o gelo, né? Exatamente. Bem, você que está em casa, tem alguma dúvida sobre esse assunto? Vai aparecer aí na sua tela o telefone do nosso WhatsApp, o número do nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886, 33375886, para você fazer a sua pergunta sobre 13º salário, como gastar, enfim, sobre todas as outras questões aqui que Marcelo Segredo, consultor financeiro, vai trazer para a gente hoje. A minha questão aqui, a minha grande dúvida é justamente essa. Estamos falando de dívida. Se não for o caso, né, do 13º bater ali na conta e já assumir, né, pelo pagamento automático da dívida, né,
vale a pena a pessoa ir lá e pagar alguma outra dívida que não está no débito automático com o 13º salário ou não? Então, vamos entrar nas polêmicas de Marcelo. Então, dívida, eu defendo, tem uma frase que eu costumo falar que é o seguinte, dívida se paga com o que se ganha e não contraindo novas dívidas, né? Tá. Então, vamos lá. Então, legal, se paga com o que se ganha, vou pegar meu 13º, vou lá e cubro a minha dívida? Não. Por quê? Suponha que você tenha um cheque especial de R$10.000 e você vai receber R$3.000, vamos arredondar o valor, Tá. R$3.000 de 13º salário. Estou devendo 10 mil no cheque especial, caiu 3 mil na minha conta, o banco vai lá, pega aqueles 3 mil reais do meu 13º, continuo devendo 7 mil no cheque especial. Eu resolvi o meu problema com o banco? Não, você não resolveu. A bola de neve só cresce, só cresce. Só cresce. Então, a recomendação é proteja o seu 13º salário. Como? Calma que a gente já vai falar sobre isso. Continua acompanhando o programa aí que eu falo daqui a pouco. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é entender isso, tá? Ah, não, eu já vou pegar esses 3 mil 13º, vou colocar lá, já vai diminuir minha dívida. Vai diminuir hoje, porque no mês seguinte vem mais 8%, 10% de limite de cheque especial. Você vai continuar devendo. E é juros sobre juros e juros sobre Sobre juros. É o poder dos juros compostos, né? Isso. Então, qual o primeiro passo? O que eu recomendo? Existe uma resolução do Banco Central, que é a 4.790, no artigo 6º, que diz o seguinte, que é um direito seu suspender débitos automáticos na sua conta corrente. Até do cheque especial? Aí é que tá. Aí o cheque especial já é uma outra lei, que é a lei de cheque especial. Tá. Que é um direito seu também chegar para o banco e falar o seguinte, olha, eu quero o cancelamento do contrato do cheque especial. Ah, mas você está me devendo. Sim, eu estou te devendo. Mas eu quero cancelar o contrato a partir do momento que eu exijo o cancelamento do meu contrato, o banco deixa de oferecer aquela linha de crédito cheque especial e transforma a dívida do cheque especial numa dívida a ser cobrada. Mas eu paro com aquela bola do cheque especial, entende? Eu congelo aquela dívida ali. Entendi. E a partir dali o banco não pode mais me cobrar os juros do cheque especial. E aquele valor vem para uma negociação. Mas, Marcelo, o banco oferece o parcelamento do cheque especial. É muito mais simples. Claro que é. Ele vai pegar 7 mil reais, divide em 36 meses, com uma taxa de juros lá de 6, 7% ao mês. E 7 A mil sua virou? dívida vai duplicar quando não triplicar. É. Sendo que, se eu peço o cancelamento do cheque especial, eu não renegociei nada e trouxe aquele valor que eu devia para uma conversa. Mas aí a pessoa já não tem mais o cheque especial. Não tem Cancelou, mais o já limite. Era, não tem mais. E aí a gente entra num outro problema, que pode ser que até alguém mande uma mensagem aqui para a RIT dizendo o seguinte, então, mas sem limite eu não sobrevivo. Maria Clara, eu ouço isso todo dia. Como que eu vou sobreviver? Eu já passei por isso muitas vezes. As pessoas me falam, mas Marcelo Segredo, você é doido, como que eu vou sobreviver sem limite de cheque especial? E aí eu pergunto, como que você consegue sobreviver pagando juros? É terrível. Não dá. A conta não fecha. Tem que sentar e se organizar muito bem na vida para Exato. sair desse ciclo vicioso. Sabe o que acontece? As pessoas se acostumam. Elas se adaptam. Então é assim, olha só que loucura, né? Eu estou propondo hoje, você vai lá, suspende o teu cheque especial e chama o banco para uma negociação. Tá. Ao passo que a maioria das pessoas vai falar, não, eu vou renegociar, eu vou parcelar. Ou tem banco que chama, tem um nome bonitinho que eles criaram agora, Ah, é? chama reorganização. Que lindo. O gerente chama e fala, vem cá, eu vou reorganizar a tua vida financeira. E aí ele pega todas as suas dívidas, unifica num único contrato e coloca lá 36, 60, 120 meses para você pagar. Isso é muito nocivo, Maria Clara, porque a pessoa, veja, se eu estou pagando, se eu vou ficar 36 meses pagando uma dívida, estamos falando de 3 anos, então vamos lá.
toda vez que você paga uma dívida, você não está pagando com dinheiro. Sabe por quê? É assim, a gente trabalha em média 10, 12 horas por dia. Então, o que eu faço quando eu estou trabalhando? Eu estou dando o meu tempo de vida em troca de recurso financeiro para pagar minhas contas, certo? Tudo quanto é boleto que chega todo mês. Então, eu estou dando meu tempo de vida Isso. em troca de recurso financeiro para pagar minhas contas. Exatamente. Então, quando eu pego 36 meses, 60 meses, 120 meses pagando uma dívida, eu estou dando meu tempo de vida para pagar juro para banco. Eu deixo de ter qualidade de vida. O maior prejudicado não é só você, é a sua família. Sim. Tá? Então, é uma relação assim, complicada essa relação de dinheiro, porque a pessoa, via de regra, ela não quer encarar o problema. Você encarar a dívida é complicado. Tomar a decisão, não, eu devo e eu vou ter que encarar isso daqui, vou ter que arrumar um jeito de pagar. E o jeito de pagar qual que é? Se organizar, cortar linhas de crédito, e aí a pessoa entra em desespero, mas bate parafuso mesmo. A maioria, quando vem conversar comigo e eu monto a estratégia financeira, começa a chorar. Ah, mas, poxa, como que eu vou fazer? Não, é assim, você vai sobreviver com seu salário. Vai apertar. Nós vamos cancelar esses débitos automáticos aqui. Outra estratégia, tem a resolução 5.005, salvo engano, do Conselho Monetário Nacional. Você tem direito de abrir uma conta salário, e na conta salário não existe débito automático. Então, você abre a conta salário, chega lá para a sua fonte pagadora, olha, o meu 13º vai cair nessa conta salário aqui. E aí o banco não vai ver a cor do seu salário. Então, tem como você se blindar e proteger, 13º vai ser dia 20, dia 30 de dezembro. O programa está vindo bem antes, dá tempo de você proteger seu 13º. Vai negativar o nome? Vai, mas você guarda a grana do 13º, deixa negativar o nome, o banco vai te procurar e nessa de procurar, olha, você está devendo 10 mil então, banco. Eu guardei Negocia. o 13º para te pagar, eu tenho 3 mil para te pagar, você quer? Não, você deve 10, você quer me pagar 3? É o que eu tenho. Mas deve 10 com juros. É isso. Exatamente. Aí o banco vai falar o seguinte, então me dá os 3 que você tem e os outros 7 a gente parcela. Não. É 3 mil à vista. Não vou parcelar nada. Então vou negativar teu nome, vou mandar um oficial de justiça na tua casa. Vai pegar sua geladeira, o fogão, o periquito, o papagaio, o cachorrinho. Pode mandar. Vai custar caro, hein, pessoal? Pode mandar ele vir aqui, traz uma Coca-Cola, uma pizza portuguesa, que eu gosto também. Não adianta ter medo. O que você precisa é ter conhecimento Do que pode ser feito. Para reduzir a sua dívida ou, melhor, abater os juros daquela dívida, né? Exatamente. Porque Pagar é isso essa que dívida. faz com que essa dívida fique alta. Fique alta. É a ansiedade que impede que você faça um bom acordo com o banco. É o medo. E a pessoa que não tem conhecimento, ela tem medo. Ela se sente acuada. Agora, eu sei que nessas épocas, né, normalmente nessas épocas do ano, assim, em outros momentos também, tem aqueles mega feirões limpa-nome, que prometem aí descontos de até 90% ou até mais de 90% no valor da dívida. Esses seriam legais? Vale a pena pagar a dívida nesses feirões? Porque é tudo quanto é tipo de dívida ali, né? É dívida de cartão de crédito, é dívida com comércios, é dívida inclusive das contas básicas, né? Conta de luz, água, telefone, enfim. E aí, Marcelo? Então, 3 pontinhos. É uma boa, desde que você exija do outro lado um documento primordial chamado Termo de Quitação de Dívida. O que é esse termo de quitação de dívida? É um documento dizendo que, ao pagar aquele boleto, o seu nome sairá dos órgãos de restrição ao crédito, sai dos protestos em cartório e você não ficará com restrição interna junto ao credor. Como assim? Via de regra,
o que acontece? Muitas empresas hoje, quando elas não têm mais esperança de receber uma dívida, elas vendem essa dívida para escritórios de cobrança. E esses escritórios de cobrança começam a cobrar, claro. E aí ele chega para você, esse escritório de cobrança, e fala, ó, sua dívida subiu para caramba, tal, mas eu estou te dando desconto aqui de 95%. Você vai lá, paga aquele boleto. Passado algum tempo, você vai lá no mesmo banco onde você devia, entra lá todo, né? Ah, agora paguei minha dívida. Gerente, tô limpo. Tudo bem, gerente? Vamos fazer, olha, tô precisando de um empréstimo e tal. Então, Maria Clara, olha, você tem uma rescisão interna aqui no banco. Como assim? Mas eu quitei a minha dívida. Você quitou lá com o escritório de cobrança. Aqui comigo ainda tem uma rescisão interna. Isso é o que mais acontece. Então, esses acordos, esses feirões limpa-nome são uma excelente oportunidade? Sim, são. Mas antes de pensar em quitar a dívida, você tem que exigir esse documento. E esse documento vem de quem? Do banco? Do próprio escritório que está te oferecendo o acordo. A questão é, mas eu não posso te mandar o termo de quitação de dívida porque você ainda não pagou a dívida. E aí depois que você paga, ele não manda, entende? Então, tem que funcionar junto. Não, querido, você vai mandar o boleto junto com o termo de quitação. Tá. E aí no termo de quitação vai estar escrito que será dada a quitação plena e total após o pagamento do boleto. Simples de resolver, não é? Tudo se conecta, tudo se amarra. Mas essas empresas, Maria Clara... muito bem documentado, é isso? Tem que estar documentado. E as pessoas, na ânsia de pagar, vai lá, paga o boleto e não exige esse documento. Entendi. E aí tem um ditado que diz, quem paga errado, paga 2 vezes. É isso aí. Paga 2 vezes. E geralmente, ele só vem te cobrar de novo depois de 2, 3 anos, quando você já esqueceu, sabe? Quando você já perdeu aquele documento que prova que você pagou, aí é que esse pessoal vem te cobrar. É isso aí. Marcelo, você falava no começo, né, sobre tirar contas de dívidas, né, no caso do débito automático. É importante tirar todas do débito automático ou não? Sim. Eu não gosto de débito automático, eu gosto de ver a conta que eu tô pagando. Eu gosto de pagar, ir lá e pagar, coloco lá o número do código de barras e pago. Exatamente. Eu gosto assim. Agora, eu não sei se essa é uma prática que faz com que a gente realmente tenha uma saúde financeira um pouquinho melhor. Para quem tem controle, o débito automático é fantástico. Tá. Que não dá trabalho, né? Débito automático, o Pix é legal, o cartão de débito é uma baita ferramenta. A questão é, toda vez que você passa o cartão de débito, você lembra de quanto você tinha lá na conta? Não. Eu tenho R$100 na conta. Parei para tomar um café, gastei 10, sobrou 90. Você vai fazer essa conta? É claro que não, e as pessoas se perdem nisso, entende? É muito fácil se perder. Então, é necessário sim você ter um controle ali à risca. Hoje tem aplicativos de celular conectados com o teu banco, onde você tem acesso ali o tempo inteiro. E esses aplicativos é tão interessante, tem alguns até que são gratuitos, que a partir do momento que você gasta, ele já vai puxando um saldo paralelo ao do banco para você, mostrando, ó, você tinha 100, gastou 10, agora você ficou com 90. Mas o povo é relapso demais, né? O brasileiro é relapso demais. Eu acho que é mais educação, né? É mais essa questão de faltar educação, mas eu creio que com os anos vem mudando, né? E vai mudando mais ainda, né? E por isso que a gente traz esse tipo de pauta aqui para o nosso programa. Sim. E é claro que a gente já tem pergunta do nosso telespectador. Você também pode participar mandando a sua mensagem para o DDD 11, número 33375886, lá no WhatsApp. Quem pergunta aqui, Marcelo, é o Augusto Dias. Ele diz, tenho alguns consignados e tentei fazer portabilidade para outro banco, só que eu não consegui. Qual seria a saída? Sensacional essa pergunta, muito oportuna. Por quê? Porque agora não é época de fazer portabilidade. A portabilidade de crédito, nesse momento, ela está muito cara. Por quê?
Porque a portabilidade de crédito, ela depende da variação da taxa Selic. Hoje a taxa Selic está muito elevada. Quando eu tenho uma taxa Selic elevada, os bancos também estão cobrando uma taxa de juros muito alta nos empréstimos consignados. Então, a minha recomendação para você é que você aguarde o momento correto para fazer a portabilidade. Qual será esse momento correto? Quando a taxa Selic começar a reduzir novamente. Então, preste atenção assim, quando você vê o governo anunciando, olha, o Banco Central reduziu a taxa Selic por 2 ou 3 vezes, 2 ou 3 reduções, aí você pode procurar o banco para tentar fazer uma portabilidade com mais segurança e mais economia. Bem, vamos seguir então aqui falando das melhores maneiras, então, né, de utilizar o 13º salário. E eu queria saber de você, né? A pessoa não tem dívidas. Certo. Vamos falar com a pessoa que não tem dívida agora? Vamos. Pode ser, eu sei que é uma minoria, mas vamos falar com essa pessoa. Vale investir em algum tipo de fundo de investimento? Vale investir, de repente, num curso que vai gerar uma renda extra para essa pessoa? Qual é a sua opinião? Qual é o seu conselho, Marcela? Tá, vamos lá. Dinheiro não aceita desaforo, né? É, né? Exatamente. Então, assim, a maioria das pessoas não dão a devida atenção que tem que dar para o dinheiro. Tem até um versículo bíblico, eu não me lembro agora qual que é, mas ele fala assim, resumindo, ele fala o seguinte, né? Não adianta você se matar de trabalhar se você não tiver sabedoria para administrar, tá? E é bem por aí. Muitas pessoas trabalham e o dinheiro escoa pelo ralo, não sabe onde está colocando essa grana, né? Então, você adquirir conhecimento para aprender a investir o seu dinheiro é excelente. Por quê? A maioria das pessoas faz o quê? Passa o ano inteiro colocando moedinha dentro do porquinho, né? Dentro do cofrinho lá. Aí chega no final do ano com aquele porquinho gordo, cheio embaixo do braço, na mesa do gerente do banco. Gerente, eu tenho uma grana aqui para investir. Aí o gerente chega e fala assim, olha, tem CDB, CDI, LCI, LCA. Aí você fala assim, meu Deus, o que esse cara está falando? Mas você não vai ficar por baixo. Aí você chega para o gerente e fala, olha, investe nesse que dá mais. Mas você nem sabe aonde está sendo colocado o teu dinheiro. Então, assim, para quem tem preguiça de estudar, de aprender, e ainda existe um ditado popular, né, que não é nem um ditado popular, Maria Clara, é uma crença limitante, tá? Que investimento é coisa de rico. O pessoal pensa muito isso. E não. Você consegue hoje comprar um título do Tesouro Direto com R$30, a partir de R$30. Ah, mas R$30? O que vai mudar na minha vida? Colocar R$30 no investimento. Tudo tem que ter um começo. E a partir do momento que você começa todo mês, de forma efetiva, todo mês eu vou colocar R$30 no Tesouro Direto. No final do ano você tem 360, mais os juros que rendeu. Em 2 anos você vai ter 720, mais os juros que rendeu. Enfim, tem que ter o começo. Os títulos do Tesouro Direto são um bom mecanismo de investimento, porque é seguro, rende o dobro da poupança, né? E você pode sacar a qualquer momento, igual a caderneta de poupança. Uhum. Mas as pessoas têm um certo receio, deixa o dinheirinho lá na poupança, né? Assim, poupança é o pior investimento que existe. Aí, lógico, você vai ter fundos de investimento. Só que assim, você tem que saber onde você vai colocar o seu dinheiro. É importante estudar. Estudar um pouquinho é bom, né? Nesse sentido, né? Estudar um pouquinho é bom, porque você... É assim, você trabalha duro para ganhar o seu dinheiro. Não é fácil ganhar dinheiro, né? A gente tem que ralar, trabalha pra caramba. E aí você pega o teu dinheiro, aquilo que é para você, que é a segurança para você, para tua família, e você está terceirizando a decisão de onde colocar esse dinheiro. E terceirizando para uma pessoa que você não conhece. Não, mas o cara é gerente no banco. Abre aspas. Gerente do banco não é seu amigo.
Gerente do banco é vendedor de produto bancário. E ele sempre vai vender o produto que traz a maior rentabilidade para ele e para o banco, não para você. E o Tesouro Direto é livre de impostos? Aí é que tá. Tem o imposto de renda, Tá. mas o imposto de renda é o que menos importa nessa história. Por quê? Porque quando você vai investir no Tesouro Direto, ninguém ganha em cima do título do Tesouro. Como assim? Se você chegar no banco, falar para o seu gerente, ó, investe meu 13º no Tesouro Direto, ele vai torcer a boca. Porque ele não tem como ganhar um comissionamento, ele não ganha pontuação, ele não ganha prêmio nenhum. Porque o Tesouro Direto, a sua grana vai direto para o Tesouro Nacional. O que é o Tesouro Direto? Você está pegando o teu dinheiro, emprestando para o governo, ok? E o governo te paga uma taxa de juros por aquele empréstimo. Então, não existe intermediário. O único intermediário que existe aí é o banco ou uma corretora de investimentos que vai fazer a transação. E na hora de sacar? Na hora de sacar, cai na sua conta corrente. Então, mas com descontos? Só do imposto de renda. Só do imposto de renda. Só do imposto de renda. E o imposto de renda, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, menos imposto você paga. O ideal é você tentar deixar pelo menos um ano. Que aí, a partir de 365 dias, a alíquota do imposto cai lá para, acho que é 14%, 15%, 13,5%, alguma coisa assim, não me lembro de cabeça. Então Tá. fica a dica, no começo você falou assim, antigamente os nossos pais, os nossos avós conseguiam pegar o 13º e usar ali para a festa de Natal, para os presentes de final de ano, né, para uma viagem, quem sabe. Se de repente a pessoa ela não tem, né, um investimento, esse ano aqui ela está sem dívida, ela fala assim, peguei meu 13º, não preciso pagar dívida, vou usar o quê? Para as festas de Natal, para os presentes, Sim. etc e tal. A dica é, segura esse dinheiro, coloca num Tesouro Direto e deixa para usar no ano que vem? Seria o ideal. Seria o ideal, né? E assim, o pessoal esquece que o primeiro quadrimestre de todo início de ano é terrível, né? É terrível, menino. E essa era a minha próxima pergunta para você. Pois é, já estou me antecipando aqui. Que é o período assim que a gente mais paga a conta. Exatamente. A última pesquisa mostra que nós trabalhamos 6 meses por ano só para pagar imposto. Só pagando Só imposto. Só impostos e contas. Exatamente. 6 meses do ano trabalhando só para pagar imposto. Olha que coisa. E uma coisa, Maria Clara, assim, que leva as pessoas ao endividamento, e é um negócio muito sério, ninguém presta atenção, é o seguinte. Na pandemia, no período de pandemia, de janeiro a dezembro de 2020, a moeda real desvalorizou 28%. Ou seja, uma nota de R$100 em um ano passou a valer R$78. Olha isso, em um ano. Acho que já valia menos antes, não? Então. Já valia menos. Não, Já não valia 100 já. Não valia. Só na pandemia desvalorizou 28%. Os últimos estudos mostram que hoje uma nota de R$100 equivale a R$13,20. E aí as pessoas vão no supermercado e dizem, pô, mas dinheiro não dá para mais nada. É exatamente por causa disso. A inflação. Isso na comparação à criação do real, é isso? Da criação, desde a data da criação. Do real para hoje. R$100 hoje equivale a R$13,20. Ou seja, o pessoal vai no supermercado e fala, nossa, o dinheiro não dá para mais nada. Não, não dá. Só que as pessoas não se atentam a isso, a desvalorização do dinheiro. E aí, mais uma vez, é muito importante, todo mês, fazer sobrar alguma, vamos usar um ditado bem popular, alguma merreca do seu salário, tem que sobrar todo mês, e você tem que começar a guardar a criatura. Tem que investir alguma coisa que te pague mais do que a inflação. Mas existe investimento assim? Tem, eu acabei de falar, não é a poupança. É o Tesouro IPCA, é o Tesouro Selic, que são investimentos que vão te pagar. Por exemplo, o Tesouro IPCA. O que é o IPCA? É a inflação. Então, o Tesouro IPCA, ele te paga o IPCA, ou seja, ele paga a inflação mais uma taxa de juros. Então, você vai estar sempre acima da inflação. Seu dinheiro não vai se desvalorizar. O Tesouro Selic, a mesma coisa. A taxa Selic está ali, ela anda junto com a inflação.
Então, se eu coloco meu dinheiro num investimento desses, eu sempre estarei protegido dessas desvalorizações de moeda. Mas não, as pessoas não guardam dinheiro quando guardam errado, que é na caderneta de poupança. E aí você vai estar sempre tendo uma remuneração muito abaixo da inflação, seu dinheiro vai se depreciando e cada ano que passa, ou melhor, hoje em dia, a cada mês que passa, nós temos menos poder de compra. Sim. Menos poder de compra. Por quê? Porque a gente vai no mercado, os 5 quilos de arroz está R$ 35. Você vai no mês seguinte, está 38. Está 40. Preço da carne, saiu essa semana. Aumentou vai muito. Subir 25, já aumentou, né? Já aumentou, 25%. ainda vai aumentar mais. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias. Na época do Plano Real, até conversando com a minha mãe, com o meu pai, na época do Plano Real, o quilo do frango era R$1. 1 quilo de frango. Hoje é 28. R$28 um quilo de frango. Mas o povo fica naquela expectativa, né? E acha que tá barato ainda. E acha que tá barato, porque... Sabe, Maria Clara, as pessoas parecem que estão adormecidas, vivendo no mundo de Nárnia e não entende o que está acontecendo na economia mundial. Não estou falando de política brasileira, Sim. não. É na economia mundial, gente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, né, sobre as contas de começo de ano, né, por exemplo. E aí a gente tem essa pessoa que conseguiu ali reservar o seu 13º salário. E você está aqui dando dicas, né? Vamos tentar abrir alguma coisa, investir em alguma coisa, né? Investir no Tesouro Direto. E aí, investe uma parte e o restante Usa para pagar as contas de começo de ano? Sim, geralmente as pessoas... Para não ficar com dívida, não é isso? Geralmente as pessoas mais sensatas costumam fazer isso daí, né? Eu uso parte do 13º, eu vou reservar, vou investir ele, e a outra parte eu vou usar para cobrir essas contas de início de ano para não pesar tanto no meu salário e na renda familiar. Esse seria o cenário ideal. Né, gente? Se não ficar com dívida logo no começo do ano, ninguém merece, não é não? Exato. Agora, tem uma faixa de público que é muito interessante, que é aquela faixa de pessoas que não têm dinheiro investido e também não têm dívida. E acham que estão surfando na onda. É o tal do camarada que está... Não, eu sou equilibrado financeiramente. É o cara que vai ter que aprender muito mais com o Marcelo Segredo. Aqui acabou nosso tempo já, então, Marcelo. Tá jóia. Mas eu vou deixar aqui os seus contatos para essas pessoas e tantas outras que nos acompanharam hoje aqui no nosso programa entrarem lá no seu site, aliás, no seu YouTube, canal do Marcelo Segredo, a gente já está com ele aí na tela, no Instagram, Marcelo Segredo... _assessoria. E o WhatsApp DDD 11, número 945369108. Pode entrar em contato com o Marcelo Segredo, consultor financeiro cheio de dicas para ajudar a gente a sair da dívida e administrar melhor o nosso dinheiro, não é isso? Obrigada, Marcelo. Isso aí, eu que agradeço. Até a próxima oportunidade. Até mais. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.